Bankai é a forma suprema de uma Zanpakuto e ocorre quando o usuário é capaz de materializar a entidade que vive dentro de sua espada para o mundo real. Mas, para realizar isso, são necessários muitos anos de treino e experiência, e segundo o próprio Byakuya, após despertar essa habilidade, são precisos ao menos 10 anos de treinamento para dominá-la. As Bankais são um requisito necessário para se tornar um capitão. Elas geralmente são armas grandes e monstruosas, mas também podem se manifestar em formas mais compactas. Nesse vídeo, irei falar sobre as Bankais mais fortes dentro do universo de Bleach, e isso inclui algumas que apareceram apenas nas light novels. Quer saber mais sobre essas Bankais, seus poderes e fraquezas? Então veremos isso após a vinheta. Fala galera, eu sou o Iena e bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Universo da Nuvem. Existem algumas Bankais que são totalmente desbalanceadas comparadas a outras, e é sobre elas que eu vou falar. Como algumas só foram mostradas no mangá e na light novel e muita gente só acompanhou o anime, então já aviso que haverá spoiler. Bleach possui algumas light novels canônicas ilustradas pelo próprio Tite Kubo. Não vou falar muito sobre elas para não tirar o foco do vídeo, mas caso você tenha interesse em comprar e ler essas obras-primas, o link estará na descrição. Voltando, essa lista não está exatamente numa ordem de mais forte para o mais fraco, e nem vice-versa, está mais para uma ordem aleatória junto com a minha opinião. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal e curta esse vídeo, pois isso me motiva e dá mais empolgação para trazer mais vídeos assim. Então sem mais delongas, vamos às Bankais. Hiraku Shinji, Sakashima Yokoshima Rappo Fusagari. A Bankai do Shinji funciona parecida com a da Rukia. Ela é um upgrade da Shikai dele. Sua Bankai só foi mostrada na novel de temer seu próprio mundo. Ela cria uma flor que se fecha sobre Hiraku, criando um cheiro que se espalha em uma grande área, onde ao inalar esse cheiro, o oponente tem sua alma afetada e tudo é invertido, invertendo até mesmo aliados e inimigos, fazendo com que todos se matem. Essa Bankai inverte tudo, sentidos, cognição, consciência, tudo. Quando todos estão mortos, Hiraku sai da flor, que se parece com uma flor de Nadeshiko, e sua Bankai é desativada. Enquanto a Bankai do Hiraku está ativa, a Zanpakuto dele se transforma em um bastão com um grande anel na frente. Ela possui duas fraquezas. A primeira é que essa Bankai não consegue diferenciar amigos de inimigos. E a segunda é restrição de uso. Para o Shinji usar essa Bankai, deve ter pelo menos 2 oponentes tirando ele mesmo, ou seja, só dá para usar em algumas situações. No 1x1 é impossível de usar. Kuruyashiki Kenpachi, Gakako Kairou. Essa Bankai só foi mostrada na novel Que os Espíritos Estejam com Você, lançada em 2012 e ilustrada pelo próprio Tite Kubo. Kuruyashiki é o detentor da 7ª geração do título de Kenpachi e também é o 7º capitão da 11ª divisão, obtendo seu título após derrotar o Kenpachi anterior. Ele era o melhor amigo de Shunzui e possui uma habilidade colossal. Ele foi morto por Asashiro Kenpachi, que também está nessa lista. Assim que Kuruyashiki libera sua Bankai, uma mandíbula é invocada, devorando e pulverizando tudo ao seu alcance, não fazendo distinção entre objetos animados ou inanimados, exceto o próprio Kuruyashiki. Seu poder era tão grande que a Central 46 o proibiu de liberar sua Bankai dentro da Sereitei, pois essa Bankai poderia engoli-la por inteiro. Essa Bankai possui duas fraquezas. Uma das duas desvantagens dessa Bankai é que depois de usá-la, Kuruyashiki não conseguia acessar nem sua Shikai e nem sua Bankai por 6 meses, um grande tempo. E o segundo é o poder descontrolado. O Kuruyashiki não consegue controlar seu poder adequadamente, o que significa que qualquer coisa dentro do alcance da sua Bankai, amigo ou inimigo, seria morto por ele. E a Bankai do Kuruyashiki, pelo que foi mostrado, é também do tamanho da Sereitei, ou seja, a mandíbula dele pode engolir ela em apenas uma bocada. Hizagi Shuhei, Kazeshi Nishibu Nawa. Hizagi é o tenente da 9ª divisão. Ele é extremamente maduro e sempre mantém a calma. Essa Bankai foi mostrada apenas na novel Não Pode Temer Seu Próprio Mundo. A Bankai do Hizagi cria um sol gigante no céu e uma árvore de correntes atrás dele, além de enrolar uma corrente no pescoço dele e do seu oponente. Essa Bankai torna os dois imortais e ela não pode ser quebrada. Apesar de ter um corpo imortal, o portador, no caso o Hizagi e o inimigo, vão perdendo a Reiatsu até que um dos dois morra. Se o oponente causar dano a Hizagi ou vice-versa, os dois vão perdendo mais e mais Reiatsu. Apenas isso foi mostrado sobre a Bankai do Hizagi. Soya Asashiro Urozakuro. Soya, também conhecido como Asashiro Kenpachi, foi o 8º Kenpachi,
tendo conquistado o título do seu antecessor Kuroyashiki. E assim como todo Kenpachi, ele também já foi capitão da 11ª divisão. O poder da Bankai de Asashiro é se fundir com todos os arredores e controlá-los. Esse é um poder que se estende a tudo, até o ar e ao solo. Asashiro usou esse poder para se fundir com a própria Sereitei, fazendo dela uma simples extensão do seu ser. Coisas como os 5 sentidos também são afetados por essa habilidade. Um exemplo é que ele pode fundir seus sentidos com o ar ao redor da Sereitei, permitindo-lhe saber, ver e ouvir tudo o que ocorreu em seus arredores. Ou pode usar essa técnica para teletransportar o que quiser por grandes distâncias sem esforço, parecendo uma espécie de manipulação do tempo e espaço. O próprio Aizen afirmou que até mesmo Sokioka Suigetsu seria inútil contra Asashiro, e vocês sabem que o Aizen não é pouca coisa. Além disso, essa Bankai possui mais 2 habilidades. A primeira é a habilidade de imitar. Essa habilidade dá a Asashiro a capacidade de clonar algumas partes do seu próprio corpo. Ele a usou para clonar sua boca e suas mãos em várias partes do corpo para lançar centenas de Kidous ao mesmo tempo. A segunda é a fusão de corpo. Essa é a técnica definitiva dessa Bankai. Ela permite que Asashiro se funda com seres vivos como Shinigami, Hollows ou animais. Porém, como os seres vivos possuem uma espécie de eu interior, então é possível que o alvo resista a essa fusão. Usando essa técnica, ele é capaz de soltar os músculos e o coração de sua vítima, o que consequentemente resulta na redução de sua pressão espiritual, permitindo que Asashiro os mate com um movimento. E foi assim que ele conseguiu matar Kuroyashiki Kenpachi facilmente. Mas mesmo essa Bankai sendo extremamente forte, pela própria admissão de Asashiro, era possível que, se Kuroyashiki liberasse a sua Bankai desde o início na luta, a Grande Mandíbula, ele poderia ter perdido. Asashiro também chega a comentar que Kuroyashiki não usou sua Bankai em seu duelo porque não queria arriscar a vida dos seus membros do seu esquadrão, além da de Shunzui, que era o seu melhor amigo na época. E isso fez Asashiro se aproveitar da situação, o matando. Essa Bankai possui 3 fraquezas. A primeira é a constituição frágil. Como consequência de confiar no poder de sua Bankai, Asashiro carece muito de força física. Como sua Bankai sempre está ativada na Sereitei, ele não consegue treinar seu corpo, o deixando fisicamente fraco. A segunda é a destruição do portão da alma. Quando Asashiro se funde com algo com sua Bankai, é semelhante a colocar um pedaço da sua própria alma naquele ser ou objeto. Portanto, se aquilo for destruído, aquele pedaço da sua alma também é destruído como resultado, como se fosse um Horcrux. A terceira é a absorção de energia espiritual. Asashiro pode se fundir com o ar para evitar quase todas as formas de ataque, porém, ele ainda continua vulnerável a poderes que podem absorver energia espiritual, como por exemplo a Zanpakuto de Mítica, Fujaku, Zaraki Kenpachi, no Zarashi. O Zaraki é o 11º Kenpachi e atual capitão do 11º Esquadrão. É um dos personagens mais poderosos não só de Bleach, mas de muitas outras obras também. Por mais que ele seja um lutador violento, suas ações tendem a ser as melhores. Seu poder é tão insano que ele é o único Shinigami da história a se tornar um capitão sem possuir uma Bankai, que é o requisito mínimo para obter esse posto. Ele despertou sua Shikai e sua Bankai durante o último arco do mangá, e podemos ter um vislumbre desse monstro. Quando Zaraki usa sua Bankai, uma enorme onda de energia é liberada, com força capaz de destruir vários prédios ao seu redor. Zaraki também assume uma forma onde sua pele fica vermelha, com várias marcas pretas em seu rosto, e chifres em sua testa, fazendo com que ele se pareça com um demônio. Sua lâmina se torna uma versão alterada da sua Shikai, com uma lâmina mais que lembra um tipo de cutelo. Nessa forma, Zaraki adquire uma tremenda força física e ganha um grande poder de corte. Isso lhe permite ter capacidade suficiente para cortar um Quincy gigante no meio com um único golpe. Essa Bankai possui 2 fraquezas. A primeira é a sobrecarga de energia que o corpo do Zaraki sofre, porque se ele liberar mais energia do que o corpo dele aguenta, ele simplesmente pode explodir por causa da pressão. E a segunda é o estado de frenesi que ele entra também, porque enquanto sua Bankai está ativa, ele se torna incapaz de diferenciar amigos de inimigos, e não se preocupa com o próprio corpo. Isso é tudo o que foi mostrado e o que sabemos sobre o Bankai do Zaraki. Kushiki Rukia, Haka no Togami. A Rukia atualmente é a capitã do 13º Esquadrão, substituindo o Kitaki. Ela é uma das personagens mais queridas da franquia. Sua Zanpakuto é considerada a mais bela da Soul Society, além de possuir um poder extremamente forte. Quando a Rukia está com a Bankai ativa, a sua aparência muda completamente. Ela ganha roupas novas, muda a cor do cabelo e ainda ganha uma coroa de gelo, entre outras coisas. Assim que ela ativa a Bankai, uma névoa fria sobe por toda a extensão do terreno, e essa névoa congela tudo instantaneamente. Porém, ao contrário que muitos pensam, a Rukia não controla gelo ou neve por si própria. Após passar um tempo treinando, ela aprendeu que a Soji no Shiraiku, sua Zanpakuto, na verdade controla a temperatura do corpo do usuário, podendo resfriá-la a temperaturas abaixo de 0, o que faz com que tudo que o usuário toque congele.
Essa Bankai dá a capacidade de Rukia elevar a temperatura do zero absoluto, ou seja, ela consegue deixar o zero absoluto ainda mais frio, por assim dizer, né? A Haka no Togami possui 3 fraquezas. A primeira é a estabilidade de temperatura, porque ao elevar a temperatura do zero absoluto, a Rukia tem que fazer isso lentamente ou pode ferir o próprio corpo. A segunda é a dificuldade de maestria, porque por ser uma Bankai muito poderosa, qualquer erro pode matar ela. A terceira é o limite de tempo. Como o Rukia é fisicamente afetada junto com tudo nas proximidades, a quantidade de tempo que ela pode usar essa Bankai é severamente limitada. Como vocês podem ver, uma Bankai muito forte. Valeu, Hitsugaya. Kisuke Urahara, Konombiraki Benihime Aratami. Urahara é um dos personagens preferidos de muita gente dentro do universo de Bleach. Ele é o ex-capitão da 12ª Divisão e foi o primeiro líder da Divisão de Inteligência e Pesquisa Shinigami. Ele é um personagem extremamente sarcástico e carismático, além de ser um gênio. Quando sua Bankai é ativada, uma mulher gigante com longos cabelos pretos e vestes brancas aparece. Ao contrário das habilidades da sua Shikai, que são basicamente todas voltadas à destruição, sua Bankai possui a habilidade de reestruturar qualquer coisa que ela toca, incluindo seu portador. Ofensivamente, Urahara pode abrir tudo que estiver dentro da sua área de efeito, como se cortasse com uma faca. Ele também usa essa habilidade para suporte, podendo reestruturar algo, e também pode ser usada como uma forma de cura, como quando Urahara restaurou seus olhos usando esse poder. Também pode ser usado como uma forma de trazer algo a um estado mais aprimorado, como ele mostrou usar para fazer seu braço ter mais força. Todos os usos dessa Bankai se manifestam na forma de cortar algo em partes e depois usar pontes para costurar novamente, no melhor estilo LOL possível. Essa Bankai possui 2 fraquezas. A primeira é o alcance limitado. Se alguém se mover para fora do alcance da Bankai do Urahara, qualquer alteração feita por essa habilidade voltará ao normal. A segunda fraqueza são os efeitos temporários. Se a Bankai for desativada por qualquer meio, todas as alterações feitas serão revertidas, como evidenciado pelos pontos de Urahara se abrindo novamente e seus olhos restaurados desaparecendo. Shunzui, Katen Kyokutsu, Karamatsu Shinjo. Shunzui é o atual comandante das 13 divisões e o comandante do 1º esquadrão. Quando ele ativa sua Bankai, gavinhas negras parecidas com raízes de sombra se espalham pelo chão e a silhueta do espírito de sua Zanpakuto pode ser vista em suas costas. Uma aura cobre uma grande área ao redor de Shunzui. Essa aura muda a percepção das outras pessoas sobre o ambiente que se encontram, fazendo-os percebê-los como escuro, sombrio e frio, e faz com que eles sintam níveis variados de melancolia e desespero. Essa Bankai possui 4 habilidades, que são separadas em atos, e é por isso que é conhecido como Teatro Suicida. O primeiro ato se chama A Dor Compartilhada. Quaisquer feridas que Shunzui ou seu oponente infligem no corpo um do outro irão emergir em seu corpo também, como se fossem compartilhadas. O segundo ato se chama o Travesseiro da Vergonha. Após a ativação desse ato, ele pode reescrever a história do oponente. Ele usa essa técnica para fazer com que uma doença que pareça manchas pretas atinja o inimigo o fazendo sangrar. O terceiro ato se chama As Profundezas Abissais. Um imenso abismo de água engole Shunzui e seu inimigo, que permanecem dentro dela até que a reação de um dos dois se esgote. O quarto ato é o ato final, se chama A Tesoura Cortadora de Fios e a Garganta Ensanguentada. Shunzui embanha suas katanas e um fio branco aparece nos dedos dele e se enrola no pescoço do oponente. Shunzui então puxa o fio, cortando a cabeça do inimigo. Porém, essa Bankai possui 2 fraquezas. A primeira é que Shunzui também está sujeita às mesmas regras do seu oponente. E a segunda fraqueza é que os efeitos dessa Bankai são indiscriminados, ou seja, Shunzui não pode escolher em quem usar, ela pega tanto amigos quanto inimigos. Yamamoto, Zanka no Tachi. Essa é a Bankai do ex-comandante das 13 divisões. Acho que muita gente concorda que o velho Yamamoto possui uma das mais fortes da história. Segundo ele, sua Zanpakuto é a mais forte dentro do elemento fogo. Ela não possui fraquezas, e até hoje todos sabemos que o Yama só perdeu por causa do roteiro. Após a ativação, a lâmina do Yamamoto assume uma forma de katana bastante antiga. Todas as chamas produzidas anteriormente por Yamamoto são absorvidas por ela, e essa mesma lâmina elimina da existência qualquer coisa que ela toque. Essa Bankai possui efeito colateral de esgotar toda a umidade de uma área, e pelo que foi mostrado, a área é pelo menos do tamanho de toda a Sereitei. Ela possui 4 habilidades que dão referência aos pontos cardeais. A primeira habilidade se chama Espada Longa da Chama Remanescente Leste, Borda do Sol Nascente. Essa habilidade é ativada automaticamente na liberação da Bankai. Ela concentra as chamas intensas da espada ao longo da ponta da lâmina. A segunda habilidade se chama Espada Longa da Chama Remanescente Oeste, Vestimenta da Prisão do Sol Remanescente. Essa também é uma habilidade que é ativada assim que Yamamoto libera sua Bankai.
ela não é vista pelos olhos de ninguém a não ser pelo próprio Yamamoto e a não ser que ele queira que as pessoas a vejam. Ele envolve seu corpo em um calor que atinge uma temperatura de mais de 15 milhões de graus. Portanto, torna-se impossível até mesmo de tocá-lo enquanto ele está usando sua Bankai. A terceira habilidade se chama Espada Longa da Chama Remanescente, Sul, grandes fileiras enterradas dos 10 trilhões de incêndios mortos. Empalando a ponta da sua espada no chão, Yamamoto chama os cadáveres das pessoas que foram mortas por suas chamas. Eles emergem de uma ruptura no solo. Usando o calor de sua espada nas cinzas, ele pode despertar todas as pessoas que matou, permitindo que os cadáveres se tornem seus membros e ataquem quem ele considera seu inimigo até se tornarem pó. Ele pode trazer qualquer cadáver específico que desejar, permitindo-lhe infligir dano psicológico àqueles que têm conexões com aquele que matou. A quarta habilidade se chama Espada Longa da Chama Remanescente, Norte, céu e terra acabam em cinzas. Essa é a habilidade mais básica, é simplesmente uma barra de fogo concentrado que incinera tudo. Ichibei, Shirafude Ichimonji. Ichibei é quase um mito. Ele foi a pessoa que escolheu o nome para tudo na Soul Society, incluindo Zanpakuto, Shikai e Bankai. Em algum ponto no passado, ele se tornou o primeiro Shinigami cuja Zanpakuto ganhou uma forma evoluída, que era conhecida como Tenuchi. Ele é o líder da Divisão Zero. Sua história em si permanece desconhecida, porém, sabe-se que ele é um dos Shinigamis mais poderosos que já pisaram na Soul Society. Uma curiosidade notória é que, como Ichibei deu nome a tudo, ele também conhece o nome de tudo, obviamente. Como Ichimonji foi a primeira Zanpakuto a assumir uma forma evoluída muito antes do termo Bankai existir, Ichibei usa a palavra Tenuchi para liberar esse poder. Após a ativação, o pincel do Ichibei ganha uma lâmina branca com um fio longo. Com a sua Bankai, Shirafude Ichimonji, Ichibei pode dar e mudar o nome de alvos que foram atingidos pela tinta do seu pincel, escrevendo kanjis em seus corpos. Isso dá ao seu alvo as propriedades e os poderes do nome concedido. Por exemplo, mudando o nome para Formiga Preta, seu oponente ficaria tão fraco e impotente quanto uma formiga. Essa Bankai possui uma condição que acaba se tornando uma fraqueza. O Ichibei precisa escrever o kanji naquilo que ele gostaria de usar a habilidade, ou seja, sem escrita, sem habilidade. E é isso, galera. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal porque isso ajuda muito a trazer vídeos novos para vocês. Se vocês quiserem também apoiar o canal de outro jeito, eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.